Olá, queridos irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. No dia de hoje estaremos estudando a lição de número 8, que fala sobre jejum como disciplina cristã. O objetivo é que você entenda o que Jesus pensa e qual a orientação de Jesus a respeito disso, a respeito do jejum. Antes de mais nada, quero pedir a você que se inscreva aí no nosso canal, que compartilhe com seus amigos e ajude a gente aí dando um joinha para que esse vídeo possa ser relevante e possa alcançar outras pessoas. E quero também convidar você, se você puder, que esteja conosco nas nossas aulas presenciais no templo da nossa igreja, ok? Então vamos entrar na nossa lição. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus não está estabelecendo uma regra de jejum para a vida do cristão. Essa é a primeira coisa que a gente precisa observar, ok? O texto todo do Sermão do Monte, Jesus está contrapondo as tradições e as práticas judaicas que foram deturpadas pelo povo judeu ao longo do tempo. Desde aquele tempo de Moisés, desde a lei, todo aquele tempo que o povo passou ali, caminhando em direção à terra prometida, e o tempo passou na terra prometida, e o exílio, e a volta do exílio, todo aquele tempo ali, as regras, as práticas que Jesus trata no Sermão do Monte, elas são contestadas e Jesus faz a leitura correta dessas práticas, tá? Ele não está invalidando as práticas, na verdade, mas ele está ali, ele está trazendo luz sobre essas práticas e explicando como que essas práticas deveriam ser feitas e como elas estavam sendo feitas pelos judeus na época. Então Jesus não está determinando uma regra, Jesus está explicando como deveria ser. Em todo esse texto, como nas últimas 3 ou 4 lições, nós estamos vendo que a palavra a ser combatida por Jesus, que é muito combatida por Jesus, é exatamente a hipocrisia. Nós vimos a oração genuína, lá na lição 6. O que Jesus estava tratando? A oração era algo novo? Era uma determinação nova de Jesus? Não. Jesus estava dizendo que a oração ela deveria ser feita de coração contrito, com sinceridade, com honestidade, com integridade para Deus, não para ser visto pelos outros, porque os judeus eles tinham os hábitos de orar alto nas sinagogas para serem vistos, de orar alto nas esquinas das cidades para serem percebidos, para serem notados como alguém influente, eloquente, conhecedor da palavra. Então eles queriam visibilidade. Então Jesus ele está contestando isso, e está querendo dizer que a oração ela deve ser sincera, ela deve ser honesta. E aí Jesus fala da oração em secreto, de se chegar lá no quarto para poder orar, para que Deus saiba e não ser visto. O jejum é a mesma coisa. Nós vamos ler o texto. O texto encontra-se em Mateus capítulo 6, verso 16 ao verso 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam o que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Então Jesus ele não está estabelecendo a disciplina do jejum, a prática do jejum. Ele não está estabelecendo isso. Ele está dizendo que se vocês vão fazer o jejum, que façam de coração, com sinceridade, sem hipocrisia, sem que sejam para serem notados, para terem visibilidade. Então Jesus ele não está determinando a prática do jejum, mas ele está dizendo que se fizerem, quando fizerem essa prática, o façam com sinceridade de coração,
o façam sem hipocrisia e se disfarcem para que ninguém perceba que você está fazendo. Você faz o jejum para você e para Deus, e não para que você seja visto como alguém de poder, de oração, mais santo, mais devoto, tá ok? Isso precisa ser entendido logo no início, para que a gente não entenda aqui que Jesus está estabelecendo uma prática de oração coletiva. Não é isso, tá? Jesus ele não está incentivando, ele não está abolindo, ele não está fazendo nada com relação à prática, ele não está fazendo uma determinação, ele está fazendo o quê? Ele está orientando que, se for feito, seja feito da maneira correta, pelas razões corretas e pelos motivos corretos, tá? Aqui na introdução a gente vai ver algumas colocações do autor, e ele vai explicar que o jejum já era praticado no Egito para poder manter a boa forma, para desinflamar o corpo, para desintoxicar o corpo. Isso realmente existia, isso realmente era feito, né? O jejum também como uma prática religiosa, uma prática espiritual, a questão do autocontrole, né? De não deixar o desejo ser superior ao espírito, a fim de que não se desse vazão à carnalidade, à materialidade, né? O controle sobre a matéria ali representa também uma humildade, uma devoção, como diz o apóstolo Paulo, o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Então o jejum ele também uma questão de dependência de Deus, mas não é uma prática que é determinada, tá? Não é uma prática que é determinada por Jesus, não é uma prática que é incentivada por Jesus. Jesus usa isso também nesse texto, porque inclusive os seus discípulos eram julgados por não praticarem o jejum, né? Eram condenados por não praticarem o jejum. Então Jesus vem aqui no Sermão do Monte e explica qual a maneira correta que deveria ser feito, que deveria ser praticado o jejum. E aí ele cita uma lista, vários textos aqui na Bíblia onde o jejum é praticado. Por fim, entramos no primeiro tópico da nossa lição, que é o quê? O que é jejum, é a definição de jejum. Jejum é o quê? Jejum é a prática de se abster-se da comida e da bebida. Isso pode ser feito de uma maneira ou de outra. Isso pode ser feito de maneira total, onde um dia inteiro você se priva de alimentos e de água, né? De líquidos e de sólidos, né? De alimentos, na verdade, água e comida, durante no máximo aí 3 dias, quando é um jejum integral, e em períodos mais longos, jejuns parciais, onde o tempo de abstinência da comida e da bebida são tempos prolongados, mas que não são o dia inteiro, ok? Isso perdura por vários dias, mas isso é uma questão pessoal, tá? Só isso aí, enfatizar muito claramente, queridos, eu preciso deixar bem claro que isso é uma questão de prática pessoal, tá? Então é isso. Nas Escrituras, o jejum era frequentemente associado à renúncia ou autodisciplina, expressando o quê? A ideia de jejuar a humilhar-se diante de Deus, conforme registrado lá em Salmos 35:13, Isaías 58, de 3 a 5. Se o sentimento não for correto, será uma prática vazia, hipócrita e sem propósito, ok? Se não for feito pelo motivo certo, se você não tiver consciência de por que você está jejuando, para que você está jejuando, então o jejum é uma prática o quê? É uma prática sem sentido, é uma prática vazia, é uma prática que não tem nenhum sentido. Não se jejua por jejuar, tá? Tem que ter um propósito, e o propósito é definido ali na palavra de Deus, tá? Quais os objetivos de Jesus, nosso segundo tópico, com relação a essa questão do jejum? O Senhor Jesus destaca que orar é buscar a Deus, dar é servir aos outros, e jejuar é uma prática de disciplina pessoal.
não é? A prática de, como a gente viu ali na questão da definição, de se autocontrolar, capacidade de controlar os seus desejos. Nós temos compulsão por dar vazão aos nossos desejos, nós temos uma tendência a dar vazão aos nossos desejos, né? E quando a gente faz isso de maneira desequilibrada, isso se torna um vício, isso se torna maléfico, isso começa a interferir na nossa vida, seja da maneira de material, fisicamente falando, como espiritual, né? Se a gente dá vazão aos nossos vícios, a gente dá vazão ao pecado, porque o vício está intimamente ligado ao pecado, que é a nossa autodestruição. Então, quando a gente faz isso, quando a gente dá vazão a isso, quando a gente não consegue se controlar com relação à comida, com relação à bebida, com relação a outros desejos que são naturais do ser humano, a gente implica em quê? Implica em autodestruição. E a gente deixa Deus de lado, deixa a parte espiritual, deixa Deus de lado e começa a dar vazão à matéria, começa a dar vazão à nossa compulsão pela matéria, e isso faz com que a gente se afaste de Deus, esteja mais longe de Deus. Então, esse jejum, ele era praticado com o intuito de nos aproximar de Deus enquanto cristãos, ok? Era essa a posição, na verdade essa era a prática judaica, né? A prática judaica, embora o autor ele tenha colocado na revista isso como sendo uma prática cristã, a gente tem que entender que o cristianismo nasceu no seio do judaísmo. Então algumas práticas foram trazidas, não há nenhum problema, tá certo? Com a questão do jejum, mas também não há uma ordem, não há uma determinação de Jesus com relação ao jejum. Não existe essa ordem, não existe essa determinação de Jesus quanto ao jejum, né? Jejum é algo pessoal e não coletivo, ok? O caminho apontado por Jesus, aí ele cita aqui Isaías. Embora alguns textos do Novo Testamento tragam alguma informação com relação ao jejum, o jejum era uma prática a mais do Antigo Testamento. Então, a maioria dos textos que nós vamos encontrar, o contexto em que o jejum era aplicado, estão lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento não são tantos textos assim. Algumas pessoas tinham essa prática por autodisciplina moral e religiosa, como um sinal de profundo arrependimento e quebrantamento diante do Senhor. É uma característica do povo judeu se humilhar diante de Deus. Qual a melhor forma de se humilhar diante de Deus? É estando fraco, estando totalmente entregue, totalmente dependente do Senhor. Então, essa sensação que o jejum traz é a sensação de dependência de Deus, de fraqueza, de se colocar total e irrestritamente na dependência do Senhor. Não é uma coisa não é uma coisa que vai me trazer mais poder, que vai me trazer mais influência, que vai me trazer mais graça, mais benefício. Não, nada disso. É simplesmente uma questão pessoal de que eu me entrego totalmente, estou totalmente entregue ao Senhor. Por quê? Porque eu estou fraco, eu estou enfraquecido, eu estou sem forças, né? A gente fica 24 horas sem comer, a gente vai ficar fraco, a gente vai ficar sem forças, né? Eu atualmente tenho uma reserva aqui que vai me manter de pé, mas quem não tem essa reserva vai desmaiar, passar 24 horas sem comer, vai desmaiar, vai estar bem enfraquecido quando se passar o tempo das 24 horas, das 72 horas, que era uma prática do povo judeu. Então isso era se colocar assim totalmente na dependência
do Senhor. Humilhar-se diante de Deus, colocar-se diante de Deus, só reforça a questão da nossa necessidade, a necessidade que nós temos do Senhor, ok? É preciso entender isso, tá? Senão a gente vai dar um valor para o jejum que não é o valor que Jesus está dando, tá? Mas de qualquer forma, se você for praticá-lo, o faça pelo motivo correto, sem hipocrisia e de uma forma que seja entre você e Deus, ok? Isso aqui precisa ficar bem claro, né? Precisa ficar bem claro, queridos, bem claro, né? A autodisciplina é algo complexo e desafiador. Então, o jejum é assim, algo complexo, algo desafiador. Concluindo, o jejum é uma disciplina espiritual e uma negação do eu. Lembra que eu falei agora há pouco, que é a questão de você se entregar totalmente ao Senhor, estar totalmente dependente do Senhor, depender irrestritamente do Senhor. Lembra que eu falei para você? É exatamente isso, ok? Jejum é disciplina espiritual, é uma negação do eu. Ele precisa honrar e glorificar a Deus por ser uma oferta a Ele. Esta é a beleza da vida cristã, a comunhão íntima e sincera com o Pai. Isso nos ajudará a discernir a sua voz e a termos objetivos claros e transparentes na vida cristã. Tudo que nós, enquanto cristãos, praticamos tem a finalidade de nos aproximar mais de quem? De Deus. Então, a prática do jejum, ela tinha também essa finalidade. Ela tinha também essa finalidade, deixar o indivíduo mais próximo do Senhor, mais próximo de Deus, ok? Mas ela não pode ser feita o quê? De maneira irresponsável. Ela não pode ser com o objetivo de alcançar algum mérito, de alcançar visibilidade. Não, era algo ali que Jesus ele orienta que teria que ser feito sem hipocrisia. A ênfase não é nem o jejum no texto, mas a prática sem hipocrisia. Tá ok? A prática sem hipocrisia, sem segundas, terceiras e quartas intenções, simplesmente para que eu me coloque mais dependente do Senhor, que eu tenha mais dependência do Senhor, que eu esteja mais perto dele, porque eu preciso dele. Essa é a finalidade, certo? Então, nós encerramos assim a nossa lição do número 8. Desde já, eu agradeço a você, agradeço o seu tempo, a sua participação aqui conosco. Não deixe de pegar a sua revista lá no site da convenção, Palavra e Vida, aqui embaixo, aqui na descrição do nosso vídeo aqui, você vai encontrar o link para você baixar a revista. Siga-nos também ali nas nossas redes sociais, você pode acompanhar ali a gente pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Compartilha com seus amigos, se tem sido útil para você, se tem sido importante para você, compartilha com os seus amigos, nos ajuda aí a vencer o desafio de alcançar 1000 inscritos até o meio do ano. Vou lançar um desafio aqui para os irmãos, 1000 inscritos até o meio do ano. Vamos lá, vamos compartilhar para os nossos amigos, vamos pedir eles para poder se inscrever aqui e ativar o sininho para que a gente possa alcançar mais pessoas e que esses textos, esses estudos sejam mais relevantes na vida de outras pessoas que estão aí precisando ouvir da palavra de Deus, ok? Nos vemos no próximo domingo com a graça do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua família e tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.